Olá, gente. Aqui é o Henry, da Oddity Watch, anteriormente conhecida como Maga Screen. Eu gostaria de iniciar esse artigo abordando a nossa recente mudança de nome, que foi feita porque as pessoas pensaram que Maga Screen era um acrônimo para Make America Great Again. Na verdade, isso pretendia ser apenas um trocadilho com a palavra magazine. Quando nós decidimos começar essa empresa de jornalismo paranormal, nós trocávamos ideias e chegamos a revista que vai fazer você gritar, Maga Screen. Nós não somos envolvidos com política de forma alguma. Nós simplesmente queremos expor o paranormal e o sobrenatural para vocês. E agradeçam por termos optado por Oddity Watch, porque as nossas outras escolhas foram Corner of the Macabre e The Testorcist. Agora que isso já foi esclarecido, eu estou aqui novamente, com outra anomalia paranormal que vamos explorar. No meu último artigo, eu levei todos vocês ao sul de Indiana, onde falamos sobre uma mímica misteriosa que aparentemente era uma mulher cortada ao meio. Eu também já adianto que posso em breve estar cobrindo também a história do rastejante de Yosemite para o meu próximo artigo. Mas eu sinto que essa história, ou histórias melhor dizendo, que eu estou prestes a expor, será um bom aperitivo antes de abordarmos a macabra história do rastejante de Yosemite. Então, você pode estar se perguntando, Henry, onde diabos você está me levando dessa vez? E a resposta é Manson Cochrane, no estado de Washington. É isso mesmo, estamos entrando em um clima chuvoso. Então coloque suas galochas e se prepare enquanto nos aprofundamos nos experimentos Roderson. Estamos deixando o campo da criptozoologia hoje e entrando no mundo da ufologia. Agora, algumas coisas importantes a serem observadas antes de cobrirmos nossa primeira história é que não há OVNIs nos experimentos Roderson, mas sim OSNIs, objetos submarinos não identificados. E eles também parecem estar não relacionados, a não serem um avistamento que ocorreu no mesmo dia em que um dos experimentos foi realizado. Bem, realmente não há lugar melhor para se começar do que pelo começo. Em 1979, havia uma pacata cidade chamada Penny Spring, assim chamada porque os garimpeiros acreditavam que a terra possuía cobre. Esta cidade ficava a cerca de 15 milhas do canal Hood, com uma população de apenas 417 pessoas. Eles não tinham nenhuma indústria nessa cidade, e todos estavam muito nervosos com as conversas sobre uma fábrica de papel que possivelmente seria construída lá em um futuro próximo. O medo era que, com a cidade em expansão, oferecendo mais empregos, mais pessoas viriam para a cidade, e logo os moradores estariam cercados por pessoas estranhas. E lembrando que isso ocorreu em 1979, o pânico satânico estava lentamente aumentando e para o povo de Penny Spring, qualquer estranho era quase certamente um adorador do diabo. A maioria do povo da cidade vivia da caça e da pesca e estavam perfeitamente felizes do jeito que as coisas eram. Uma dessas pessoas era justamente Jerry Roderson. Jerry Roderson não era natural de Penny Spring, mas ele morava lá com a sua esposa, Chloe, há quase 17 anos. Ele costumava sair para caçar com seu cunhado, Fern Belville. Fern também era um dos açougueiros locais. Então, qualquer caça que eles pegassem, Fern a cortava, vendia a carne e eles dividiam o lucro meio a meio. Fern conhecia Jerry extremamente bem, o que é algo importante para se lembrar aqui mais à frente. Em uma manhã fria de novembro, Jerry e Fern saíram para caçar,
Mas, como estava muito frio, eles decidiram que ficariam dentro da caminhonete, que era bem mais quente, e matariam a caça atirando pelas janelas. Fern descreveu que estava sentado no caminhão e a floresta estava quieta, um tipo de silêncio normal e confortável. Ele disse que estava examinando a linha das árvores em busca de qualquer movimento de caça, quando sentiu que Jerry estava olhando fixamente para ele. Ele disse que o silêncio reconfortante se tornou algo antinatural e assustador. Fern se virou para encarar Jerry e instantaneamente soube que algo estava errado. De acordo com Fern, o olho direito de Jerry se moveu lentamente e se desviou para cima, enquanto o esquerdo parecia olhar para algo atrás de Fern. Essa foi a conversa que se seguiu. Ei, cara, você está bem? Olá, cara. Eu estou bem. Tem certeza que não quer que eu te leve a um hospital? Você não parece nada bem. Eu estou bem. Como você está? Você se sente estressado ou com medo? Não posso dizer que sim. Eu estou um pouco preocupado com você, mas eu não estou com medo. Bem, se eu tentar morder o seu rosto, você ficaria com medo? Sim, eu ficaria, Jerry. Jerry tirou a luva de couro da mão esquerda e começou a morder todos os dedos. Fern descreveu Jerry como calmo enquanto ele mordia, quebrando os ossos dos dedos ao meio. A lembrança do som de uma trituração molhada e o cheiro de cobre doce causaram muitas noites sem dormir para Fern. Uma vez que todos os dedos foram arrancados e a cabine da picape estava cheia de respingos de sangue, Jerry sorriu. Ele abriu a boca e 4 dedos rolaram da sua língua e caíram no chão com um baque úmido. Jerry continuou a sorrir. Fern, cambaleando para trás e em estado de choque, não tinha ideia do que dizer. Como você se sente agora? Você está com medo? Fern acenou afirmativamente com a cabeça. Como você se sente agora? Você está com medo? Fern não respondeu. Por favor, responda a pergunta com um sim ou não. Como você se sente agora? Você está com medo? Sim. Por quê? Eu não machuquei você de forma alguma, apenas a mim mesmo. E também estou calmo e exibindo uma expressão facial não ameaçadora. Eu acho que eu não estava esperando por isso. Eu não sei o que fazer e o sangue me deixa enjoado. Um desvio violento das circunstâncias normais faz você se sentir como se não tivesse o controle em uma situação, e a visão de sangue é inatamente desagradável para você. Esta é uma análise adequada? Sim. Obrigado. Os olhos de Jerry voltaram ao normal e ele começou a gritar de agonia. Fern correu para o hospital e, felizmente, ele chegou a tempo, antes de Jerry morrer pela perda de sangue. Fern deu aos médicos os 4 dedos no assoalho da sua caminhonete. Quando perguntado onde estava o polegar, Fern disse que não sabia. Os médicos não conseguiram reimplantar os dedos com sucesso. Mais tarde, naquela noite, uma das enfermeiras passou pela cama de Jerry, apenas para encontrá-lo inclinado para o lado, com uma poça de vômito vermelho alaranjado espalhada no chão. Na poça de vômito estava o polegar perdido de Jerry. Ao longo dos anos se espalhou o boato de que Jerry Roderson era um adorador do diabo e que estava possuído. Você pode pensar que isso teria sido apenas uma mancha no seu caráter, mas isso acabou o enviando para uma prisão por alguns anos. Uma testemunha ocular identificou incorretamente Jerry como o violador de uma mulher de 59 anos, embora Jerry estivesse fora do estado no dia do crime. Jerry foi submetido a um novo julgamento,
depois que surgiram novas e indiscutíveis evidências que ligavam o sobrinho da mulher como o violador. 5 anos após a sua libertação da prisão, Jerry se matou, no auge do pânico satânico que assolou a cidade. Isso será detalhado mais adiante nesse artigo. E uma carta deixada por ele continha apenas uma única frase: O assobio não vai parar. Eu conversei com Fern sobre todo o ocorrido, e ele disse que havia 2 detalhes que muitas pessoas pareciam deixar de fora, sempre que recontavam a história. O primeiro detalhe é que, enquanto ele dirigia em paralelo ao canal a caminho do hospital, ele viu algo grande. Fern descreveu o que viu como uma coisa escura e parecida com um ovo, acelerando logo abaixo da superfície da água e se igualando em velocidade à de sua caminhonete, quando ele diminuía ou acelerava. Fern disse que deve ter dirigido 120 milhas tentando escapar daquela coisa, porque, segundo ele, algo não parecia certo. Ele me disse que a adrenalina e o medo enchiam o seu corpo, o que o deixou trêmulo e enjoado. O ovo finalmente mergulhou fundo no canal e desapareceu, mas Fern disse que, pouco antes disso, ele ouviu algum tipo de melodia estranha, uma espécie de carrilhão com 5 notas distintas. Quando ele disse isso, Fern se levantou de sua poltrona e foi até o seu piano. Seus dedos tremiam naturalmente por causa da velhice, mas tremeram um pouco mais quando ele levou os dedos até as teclas do piano. Eu não sou muito fã de música e seria embaraçoso para mim agora agir como se eu soubesse do que eu estou falando. No entanto, Fern tocou uma nota mais baixa, seguida de 3 notas mais altas e depois retornou à nota mais baixa original. Perguntei a Fern se ele mantinha contato com o Jerry ou se conversavam sobre o que aconteceu depois que ele saiu do hospital. Fern apontou um dedo para mim e disse: Já estou chegando nesse ponto. Eu calei a boca e deixei o Fern terminar a sua história. Depois que Jerry saiu do hospital, Fern e sua irmã Chloe deram muito apoio e tentaram ajudar Jerry a voltar a ter algum senso de normalidade. Certa noite, depois de um churrasco em família, Fern e Jerry ficaram sentados, tomando uma cerveja e olhando para as estrelas. Foi quando Fern perguntou se ele se lembrava de ter feito o que fez. Jerry disse que sim, e que ele podia sentir a coisa toda, mas ele simplesmente não conseguia controlar o seu corpo. Fern perguntou a ele o que ele achava que poderia ter causado isso, ao que Jerry respondeu: Eu não sei, mas durante todo o tempo em que eu estive sob o efeito da coisa, tudo que eu pude ouvir foi um assobio. Isso abafou todos os meus outros pensamentos. Era tudo no que eu conseguia me concentrar. O assobio ficou alto, mais alto do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. E isso significa muito, considerando que eu já trabalhei em uma base de aviões do exército. Então, Jerry assobiou o que ouviu em sua cabeça, e Fern imediatamente reconheceu isso como a melodia que ele ouviu com o ovo. Muitas das experiências que ocorreram com as pessoas que foram abduzidas, ou poderíamos dizer possuídas, no entanto, eu prefiro utilizar o abduzidas neste caso, mencionam o mesmo assobio em suas cabeças durante a abdução. Quando solicitadas a assobiar a melodia, elas são quase exatamente a mesma melodia que Fern ouviu com o ovo. Infelizmente, porém, a história de Fern é a única que menciona o ovo, fazendo da estranha música
a única conexão que temos entre os experimentos e o ovo. Agora, é difícil definir exatamente o que os experimentos estão tentando provar ou refutar, mas parece que o que está por trás disso está coletando dados sobre o comportamento humano, emoções e reações. Se Penny Spring ainda fosse uma cidade, já que a maioria das casas e negócios foram fechadas e hoje ela se trata apenas de lojas ao lado de uma estrada, você poderia perguntar a qualquer habitante e eles teriam algum tipo de história sobre as pessoas de lá agindo de forma estranha. Algumas das pessoas mais velhas culparam o comportamento anormal pela ascensão do satanismo no país, tanto que um homem chamado Al Harris concorreu a xerife, prometendo que ele, com a ajuda do prefeito, exorcizaria Penny Spring. Harris ganhou com a maioria dos votos, e o medo só dobrou quando a fábrica de papel realmente chegou à cidade e trouxe pelo menos uma centena de outras pessoas com ela. Essa fábrica de papel era integrada a outra, pois essencialmente era necessária uma fábrica de celulose no local. E eu não sei se você já dirigiu por uma cidade com uma fábrica de papel, mas não tem um cheiro muito agradável. Para mim tem um cheiro de esgoto rançoso. A cidade agora era um centro de atividades estranhas, odores horríveis e desconfiança. As pessoas se mantinham afastadas e só falavam umas com as outras quando necessário. E os próximos casos estranhos que ocorreram ficaram marcados nas mentes dessas pessoas. Eu entrevistei uma barman que mora em uma cidade chamada Cedar Point, que ficava a 38 quilômetros ao norte de Penny Spring. E, na época, ela administrava um bar em Penny Spring, chamado Critters, que foi o palco de um desses experimentos. A barman, de nome April, disse que todas as noites um homem entrava encharcado, independentemente de ter chovido ou não. O estranho homem se vestia com simplicidade e seguia sempre até o fundo do bar, sempre pelo mesmo caminho, e então imediatamente se virava e saía. April disse que se alguém estivesse em seu caminho, ele pararia, esperaria que a pessoa se movesse e então completaria sua caminhada. Ela continuou, dizendo que o homem nunca tentava falar com ninguém e ignorava qualquer um que tentasse falar com ele. No entanto, na única noite em que ele não apareceu, uma mulher estranha entrou no bar. April disse que ela tinha um enorme e permanente sorriso no rosto, com olhos que pareciam desalinhados. A mulher percorreu o mesmo caminho que o homem, mas no caminho de volta ela parou e olhou para um cliente regular, Cody Jebson, que estava sentado no bar. Ela não parecia estar olhando para nada em particular, mas os seus olhos estavam meio que na direção do Cody. Daí ela começou a falar com ele. Ela tinha uma voz estranha, sabe? Algo calma. Não sei, só não gostei. A seguir, a interação entre a mulher e Cody, pelo que April conseguiu se lembrar. Desculpe, eu posso ajudar? Parece que você tem filhos. Bem, sim. Eu sou agradável para você? Eu acho que sim. Você já ficou sexualmente excitado com o pensamento de devorar um de seus filhos? Como? Você já teve fantasias sexuais em que você ferve um de seus filhos vivo e come a carne deles direto dos ossos? É melhor você me deixar em paz agora, dona. Eu não tenho medo de bater em uma mulher. Eu incitei a raiva em você, apesar de meu comportamento e voz agradáveis.
Por quê? Essa é a sua última chance de ir embora, dona. Nesse momento, o rosto da mulher se distorceu em uma careta assustadora e, rosnando, ela enfiou a mão no bolso e tirou um revólver de cano curto, o apontando para Cody. Os olhos de Cody se arregalaram e o seu rosto ficou pálido. Você tem olhos muito bonitos. Você é bonito. Você é gentil. Eu te admiro. Por favor, não atira, eu tenho dinheiro, por favor. Antes, você não se importava com a minha voz e comportamento agradáveis. Em vez disso, você se concentrou no que eu estava dizendo. Agora, você não se importa com o que eu estou dizendo. Você está focado no meu comportamento. Por que isso? Cody, sem saber o que responder, dá de ombros. Antes, você não se importava com a minha voz e comportamento agradáveis. Em vez disso, você se concentrou no que eu estava dizendo. Agora, você não se importa com o que eu estou dizendo. Você está focado no meu comportamento. Por que isso? Eu não sei, eu realmente não. Só por favor, guarda a arma. A mulher ficou quieta, olhando na direção de Cody. Então ela pressionou a arma sobre o queixo e puxou o gatilho. Nenhum estrondo se seguiu, apenas um clique. A mulher caiu de costas no chão. April ligou para as autoridades e contou o que aconteceu. Daí eles levaram a mulher para o hospital. A mulher foi posteriormente identificada como Frida Hernandez, que estava desaparecida de sua casa no norte da Califórnia por aproximadamente 3 meses, até o dia em que ela entrou no bar. A arma que ela utilizou estava descarregada, mas quando ela atirou sob o queixo, ela entrou em coma. Ela morreu em coma pouco mais de uma década depois. Relatórios da toxicologia disseram que Frida não tinha narcóticos ou álcool em seu sistema, mas que ela estava muito desidratada. Suas roupas estavam cobertas de uma substância branca e escamosa, que mais tarde se revelou ser sal. A polícia disse que isso provavelmente era do canal. Eles fizeram uma varredura para ver se podiam encontrar um carro abandonado ou qualquer coisa que pudesse explicar o seu comportamento bizarro, ou porque ela desapareceu. Eles não encontraram nada, mas April disse que um dos policiais, que era frequentador assíduo do Critter, disse ter visto um objeto estranho flutuando acima do canal, que mergulhou na água fria alguns segundos depois. O outro oficial que o acompanhava ouviu um barulho e viu que parecia ser uma baleia romper a superfície da água e mergulhar de novo. Depois disso, o caso Hernandez foi assumido pelo FBI. Enquanto esteve em coma, o caso de Frida reuniu um grupo de manifestantes, exigindo que os médicos removessem o seu tubo de alimentação. Eles alegavam que o hospital estava mantendo viva uma agente do diabo, quando o seu Deus já havia decidido pela morte através do seu julgamento divino. As enfermeiras diziam que, de vez em quando, Frida sussurrava fracamente algum tipo de melodia estranha. E isso continuou dando à equipe médica uma falsa esperança de que ela estava saindo do seu estado comatoso. As enfermeiras também afirmaram ter visto Frida passando pelas portas no meio da noite, mas quando olhavam para o corredor não havia ninguém. Então elas verificavam o quarto dela e viam que ela ainda estava lá. É impossível dizer se a melodia que as enfermeiras escutavam era a mesma melodia que Fern e Jerry ouviram, mas eu apostaria uma boa grana de que era a mesma. Quando estive em Cedar Point, eu perguntei se alguém havia trabalhado ou conhecia alguém que havia trabalhado na fábrica de papel em Penny Spring. Eu não tive sorte, mas eles me disseram para dirigir cerca de 16 milhas a sudeste até uma cidade chamada Finch. Lá
tive mais sorte para saber mais detalhes sobre a conhecida história da fábrica de papel. Falei com 6 pessoas diferentes e em separado, que me contaram essa história com alguns detalhes diferentes. Todos afirmam que foram se candidatar a um emprego na fábrica de papel e que não havia carros do lado de fora quando chegaram. Quando bateram na porta dos prédios de escritórios adjacentes à fábrica de papel, viram que não havia móveis lá dentro. Além disso, eles afirmam que o prédio parecia novo, apesar da fábrica já funcionar há alguns anos. Eles olharam para a fábrica e viram essencialmente a mesma coisa, equipamentos novos como se nunca tivessem sido usados. Desnecessário dizer que era um pouco estranho para eles que a cidade de Penn Spring cheirasse como se tivesse uma fábrica de papel, mas que aparentava que essa mesma fábrica nunca houvesse sido usada. Um dos homens, Gary Hunter, me contou essa história. Eu nunca quis trabalhar na fábrica, mas eu tinha acabado de sair da faculdade e a minha hoje falecida esposa e eu tínhamos um bebê a caminho. Então achei que seria o melhor lugar para ir, já que eles estariam contratando. Eu fui à fábrica, que ficava perto do canal, e esperava conseguir um emprego temporário até encontrar algo melhor. Eu tinha ouvido falar que a fábrica estava vazia, mas eu não acreditava muito nisso. Quer dizer, quem construiria uma fábrica inteira e a deixaria vazia? Simplesmente não fazia sentido para mim. E quando eu cheguei, eu vi carros no estacionamento, o que eu achei bastante promissor. Saí do meu carro e estava indo em direção aos escritórios, quando ouvi alguém chamando atrás de mim. Eu me virei e vi esse cara de olhos arregalados que estava encharcado da cabeça aos pés. Perguntei se ele estava bem e ele disse: "Sim, acabei de chegar do canal. Você está aqui para o trabalho?" Eu disse que sim, e ele disse para entrar na fábrica e esperar junto com os outros. Dei de ombros, entrei e vi cerca de 10 ou 15 pessoas aguardando. Nós devemos ter esperado cerca de meia hora antes que aquele cara entrasse na fábrica. Daí ele disse: "Os proprietários dessa fábrica me deixaram alugá-la por hoje para fazer um estudo. Se vocês estiverem interessados, vocês podem sair daqui com $500 cada um." Bem, não era o que eu esperava, mas eu pensei, por que não? Nós concordamos e ele nos mandou ir para os fundos da fábrica, onde havia um pequeno corredor com 2 portas. Ele nos diz para entrar na primeira. Uma vez que estamos dentro, nós ouvimos o som da fechadura da porta. Agora, eu estava começando a ficar nervoso porque ouvi dizer que havia, você sabe, satanista naquela área e pensei que tinha me envolvido em algo ruim. Nós estávamos em uma sala estranha, com uma janela enorme, e havia outra sala ao lado, com uma cadeira e uma mesa de metal, como se fosse uma sala do tipo de interrogatório, exceto que havia um toca-disco sobre a mesa. Daí, nós vemos o cara de olhos arregalados entrar no outro quarto, com uma sacola, e ele simplesmente começa a tirar suas roupas. Ele tira tudo, menos os sapatos e as meias. Alguns de nós estavam rindo e as mulheres corando. Então, ele coloca um disco no toca-disco e essa música esquisita começa a tocar. Era repetitiva. Devia ter apenas 4 ou 5 notas que ficavam se repetindo. E ele tinha colocado o volume desconfortavelmente alto. Daí o homem abriu a bolsa e tirou uma cenoura, que começou a comer bem devagar. Todos nós nos entreolhando, talvez imaginando se mais alguém estaria observando a isso escondido. Eu comecei a me perguntar, que tipo de estudo é esse?
Uma vez que ele terminou com a cenoura, ele enfiou a mão na bolsa e tirou outra cenoura. Só que dessa vez ele mastigava e cuspia a cenoura. Mastigava e depois cuspia, mastigava e cuspia. Ele fez isso até o seu peito ficar coberto de massa de cenoura mastigada. Eu achei estranho, mas tudo bem, já que era para ser um estudo, sabe? Ele enfiou a mão na bolsa novamente e tirou um pacote grande de chicletes, uma tesoura e uma jarra de conservas vazia. Ele colocou a jarra e a tesoura na mesa. Desembrulhou cada chiclete, separou os chicletes das embalagens e organizou tudo lado a lado. Aí, ele colocou os chicletes na boca, um de cada vez, e mastigou tudo. No final, ele tirou uma bola enorme de chiclete mastigado da boca e a colocou sobre a mesa, a alisando como se fosse uma pizza. Então ele colocou as embalagens na boca e as engoliu todas. Ele pegou a tesoura e começou a cortar mechas do seu próprio cabelo. Ele colocou cada uma das mechas na pizza de chiclete. E aí eu pensei comigo mesmo, não, ele não vai. Mas ele fez. Ele dobrou a pizza de chiclete em um rolo com seu cabelo, como se fosse um taco, e começou a comê-lo. Foi nojento em assistir aquilo, e eu senti que estava ficando com medo. Todo mundo estava ficando muito desconfortável também. Uma vez que ele engoliu tudo, ele se levantou. Eu tinha quase esquecido que ele também estava nu da cintura para baixo. Aí ele nos perguntou como nós nos sentíamos até o momento. Alguns de nós disseram que nos sentíamos bem, mas outros disseram que se sentiam muito estranhos com aquela situação. Ele disse que eles poderiam sair se quisessem, mas que ele só pagaria $100 a cada um deles. Esses caras pegaram o dinheiro e foram embora. O sujeito se sentou de volta em sua cadeira e pegou uma segunda jarra dentro da sacola. E estava cheia desse líquido espesso vermelho, e tinha uns pedaços rosados flutuando nele também. Ele também pegou o primeiro pote que estava vazio e começou a... ele vomitou dentro dele. Ele encheu cerca de 1/4 do frasco. Era uma mistura alaranjada com pedaços azuis de chiclete e cabelo flutuando dentro daquilo. Então ele tomou um gole do frasco. O sujeito tomou um gole do que ele vomitou. Com essa, eu quase fui embora dali. Ele nos perguntou novamente como nós nos sentíamos e alguns decidiram ir embora. Ele pagou cerca de $250 a cada um dos que saíram. Nessa hora eu vi que apenas cerca de 4 pessoas sobraram, incluindo eu, mas os outros pareciam ausentes. Seus rostos não tinham nenhuma expressão e eles estavam cantarolando aquela música que tocava no disco. Ele voltou para sua cadeira e disse que esta era a última parte do experimento. Ele pegou a tesoura, se levantou e pegou seu pau. Aí eu não aguentei mais. Eu saí correndo e nem me incomodei em pedir dinheiro. Eu não sei o que ele fez, mas eu tive uma ideia do que ele iria fazer. Perguntei a Gary se ele denunciou esse incidente à polícia, o que aparentemente ele fez. A polícia disse que eles encontraram um banho de sangue no local. Havia respingos de sangue por todo o chão e paredes. E sobre a mesa estavam os 2 frascos, que a polícia testou e descobriu que o frasco vermelho estava cheio de sangue e pedaços de carne de animais. Encontraram um homem morto junto ao canal. Ele estava nu, usando apenas meias e sapatos. Tinha mechas de cabelo faltando e havia sido castrado.
O FBI aceitou o caso, pensando que poderia estar ligado ao caso Hernandez. E, através da investigação, o FBI descobriu que o homem era Ed Sumter, que havia desaparecido de Seattle 2 semanas antes. As 3 pessoas que ficaram na fábrica quando Gary partiu foram dadas como desaparecidas e suas roupas foram encontradas ao lado do corpo de Sumter. Agora, você pode estar pensando que Sumter morreu da perda de sangue, certo? Bem, infelizmente você está errado. O relatório oficial do legista afirmou que realmente ele estava perdendo muito sangue, mas eles descobriram que os seus pulmões estavam cheios de água salgada. Portanto, ele morreu de afogamento. E sabe o que mais eles encontraram na autópsia? O seu pênis dentro do seu estômago. Perguntei a Gary se ele sabia o que havia acontecido com o disco, o que pode ter parecido uma pergunta um pouco estranha depois de tudo que ele acabou de me contar. Ele disse que não sabia, mas que a melodia ainda surgia na cabeça dele de vez em quando. Ele disse que quando isso surge em sua cabeça, o som fica tão alto que ele não consegue nem pensar em nada com coerência. E houve algumas vezes em que ele rasgou pedaços de papel alumínio e os comeu. Ele disse que isso causou alguns problemas gastrointestinais, mas que ele simplesmente não conseguia evitar. Quando a melodia está em sua cabeça, ele a descreveu como subir no banco de trás do seu próprio corpo. Ele estava apreensivo em assobiar a melodia para mim, mas quando fez, foi uma combinação perfeita com o que Fern tocou no piano. Nos anos 80 e início dos anos 90, as pessoas tinham quase certeza de que essas histórias estavam envolvidas com o satanismo. Mas agora, as pessoas começaram a mudar suas teorias e acreditar os comportamentos anormais a seres de outro mundo, como alienígenas, ou até viagens no tempo. Se soubéssemos o que era o ovo, ou tivéssemos qualquer outra informação sobre ele, poderíamos seguir em uma certa direção com essas teorias. Infelizmente, o ovo teve muito poucos avistamentos, e cada avistamento diferiu muito do outro. Fern foi o único que disse que era um ovo. Ninguém mais se referiu a ele como tal. Uma coisa que é consistente, no entanto, é que era algo grande, um objeto escuro. Algumas histórias interessantes rondam a área do canal Hood, descrevendo esse objeto. Um pescador disse que era um disco coberto de olhos negros, que afirmava ser o novo deus deste mundo. Outra pessoa alegou que não era um objeto, mas sim um vazio absoluto no espaço. Uma mulher disse que viu uma esfera sair da água e se desdobrar em uma gigante e linda sereia com uma cauda negra. Ela disse que a sereia persuadiu a entrar na água para que ela pudesse ser amamentada em seus seios. Parece que quanto mais nos afastamos do pânico satânico, mais as pessoas percebem os elementos dessa cadeia de eventos de formas diferentes. Mas outro elemento consistente em todos os casos é a melodia. Sabemos que a melodia é a causa da maioria dessas pessoas fazerem o que fazem, e que ficar exposto a ela por longos períodos de tempo parece as tornar mais suscetíveis. Além disso, parece que a melodia se torna uma parte integrante da pessoa, como se fosse impressa na sua mente. Provavelmente, deve existir uma série de perguntas que você gostaria de fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho 2. Se a melodia afeta a mente da pessoa de forma permanente, como ela afetou Jerry Roderson inicialmente e depois nunca mais o afetou? E por que eles são chamados de experimentos de Roderson e não de experimentos do canal Hood? Bem, para a sua sorte eu posso responder essas 2 perguntas.
Lembram quando eu disse que Jerry Roderson se matou e da sua carta insinuando que ele queria que o assobio parasse? Bem, alguns caçadores da verdade sobre os experimentos de Roderson concordam com a teoria de que Jerry Roderson nunca se matou. Sim, uma nota foi encontrada dizendo: "O assobio não vai parar", mas claramente isso não é uma prova de que ele se matou. Além disso, nenhum corpo foi encontrado. Aos olhos da cidade, Jerry era apenas um adorador do diabo que desapareceu. Então, boa viagem para ele. O xerife Harris foi quem decidiu não procurar Jerry após o seu desaparecimento. Ele nem mesmo questionou a Chloe ou Fern sobre o seu desaparecimento. Em vez disso, ele apenas disse a eles que ele se matou. A teoria diz que Jerry lutou contra esse chamado todos os dias, mas que ele acabou não conseguindo mais lutar contra isso. Em seus últimos momentos nebulosos de coerência, Jerry escreveu: "O assobio não vai parar", e se rendeu. Mas a teoria não existiria sem relatos de testemunhas oculares contestando a morte de Jerry Roderson. O ano é 1998 e a cidade de Penny Spring morreu, junto com o pânico satânico. A maioria dos moradores se mudou para Cedar Point, ou Finch, e estavam vivendo um estilo de vida suburbana. Uma moradora em particular era Gloria Gay. Ela se mudou para um beco sem saída chamado Blue Jay Way, em Finch. Era um dia levemente quente de junho. Gloria tinha acabado de assar uma torta de maçã que ia levar para um lanche com umas amigas, quando ouviu uma batida na porta. Gloria enxugou as mãos no avental e foi até a porta, supondo que fosse sua vizinha Beth, de 3 portas abaixo, se perguntando se ela já tinha acabado de assar. Quando Gloria atendeu a porta, viu um homem alto, de cabelos grisalhos e ralos, usando um chapéu de palha e de costas para Gloria. "Posso ajudar?" ela perguntou. O homem, não se virando para encarar, admirou a sua casa, especificamente como todas as paredes se encontravam em ângulos de 90 graus. Sem saber o que dizer, Gloria simplesmente disse: "Obrigada." O homem então foi embora pelo beco sem saída. Enquanto ele se afastava, Gloria notou que ele não tinha os dedos na mão esquerda. Depois, na reunião com suas amigas, ela descreveu o estranho encontro. Um homem presente disse que a única pessoa que ele sabia que não tinha todos os dedos na mão esquerda era Jerry Roderson. Algumas noites depois, Gloria acordava com seu cachorro latindo. Quando Gloria saiu da cama, viu pela janela o homem de costas para ela. Gloria foi chamar a polícia, mas quando ela pegou o telefone e se voltou para a janela, o homem havia sumido. Ao longo das semanas seguintes, as pessoas se perguntaram para onde Gloria tinha ido, já que ela não saía ou ia à igreja já há algum tempo. Isso ocorreu até o momento em que a polícia a encontrou, desnutrida, desidratada e à beira da morte. Quando Gloria se recuperou no hospital, ela disse à polícia que um homem sem dedos na mão esquerda sequestrou e a colocou em uma caixa. Ele perguntava a ela incessantemente: "Por que você odeia isso? Você mora em uma casa cheia de ângulos de 90 graus. Por que isso te incomoda?" Ela descreveu o homem como genuinamente curioso, o que a assustou e a fez imaginar que ele talvez não estivesse sendo intencionalmente mal com ela. A coisa mais assombrosa, porém, era como ela assobiava a mesma música repetidamente. Gloria se recuperou muito bem com a ajuda de seus amigos, familiares e a congregação religiosa a qual pertencia.
A polícia inicialmente pensou que isso poderia ser um crime de ódio, já que Gloria era a única mulher negra em Blue Jay Way. Mas eles descartaram essa teoria, uma vez que a natureza do crime parecia se inclinar para a doença mental. A polícia verificou se havia alguma pessoa com alguma doença mental desaparecida no condado, ou qualquer pessoa que se encaixasse na descrição, mas isso chegou a um beco sem saída. A polícia então verificou se havia alguém com antecedentes criminais que se encaixasse na descrição do homem, mas também não obteve nenhuma resposta. Eventualmente, a polícia apenas emitiu um aviso e disse às pessoas que, se visse esse homem, deveriam chamar a polícia imediatamente. Este foi o último caso que gerou um registro policial, mas não demorou muito para que o mito de Jerry Roderson se espalhasse pelo condado de Mason. As pessoas falavam sobre o homem sem dedos, que foi possuído por alienígenas e que fazia experimentos em sua comunidade para reaprender o que era a humanidade. Muitas pessoas têm uma história sobre ser abordado por Roderson, completamente de costas para eles e fazendo perguntas estranhas e desconfortáveis. Essas histórias de boca em boca começaram a crescer em popularidade e, eventualmente, todos os experimentos anteriores foram completamente credenciados a Roderson. Assim, esses eventos estranhos foram chamados de experimentos de Roderson. Bem, meus amigos, essa foi uma breve visão geral dos experimentos de Roderson. Há mais experimentos que não explorei aqui, mas se você for ao nosso novo podcast, chamado agora de Oddity Watch, veremos mais experimentos, como aquele onde uma mãe queimou a própria mão na frente da sua filha para ver se a criança salvaria. E enquanto você explora o nosso podcast, confira também o episódio da semana passada sobre o louva-a-Deus. Obrigado por nos escutar e nos vemos na próxima.